Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 23, que nos diz: Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Bom, meus amados, estamos vendo aqui o resultado, do discurso de Herodes lá nos Jogos, em Cesareia. Ele fazendo o seu discurso, ele acabou sendo idolatrado como um deus, porque, como explicamos no vídeo dos versos anteriores, ele vestia uma roupa que era toda prateada, e quando o raiar do sol refletiu naquela roupa toda majestosa, ele brilhou, e a população e os seus bajuladores disseram: não é voz de homem, é voz de um Deus. E Herodes não apenas não repreendeu essa bajulação, como a recebeu muito gratamente. O ser humano, no seu ego, gosta de ser endeusado. Esse mesmo relato que nós vemos aqui no livro de Atos, como eu expliquei, também nós temos na literatura secular, na história dos judeus, escrita por Flávio Josefo, ele que é considerado um dos pais da história. Flávio Josefo diz que, não que ele tenha citado um anjo, mas Flávio Josefo diz que Herodes viu uma coruja sentada em uma corda acima dele, e que ele viu isso como um mau presságio, como se aquela coruja fosse um mensageiro de coisas ruins. O livro de Atos aqui identifica que, na verdade, um anjo do Senhor havia sido enviado para lidar com Herodes. Porque Herodes, como nós já vimos, já havia matado o apóstolo Tiago, havia tentado matar o apóstolo Pedro, e sabe-se lá o que mais ele iria fazer de ruim, seja para com os apóstolos, seja para com a população de Israel, etc. Bom, Herodes, então, ele sente fortes dores abdominais, como é mostrado aqui no relato de Atos dos Apóstolos, como também de Flávio Josefo. Ele sente fortes dores abdominais e ele acaba morrendo 5 dias depois. Ele morre com 55 anos, do 7º ano do seu reinado. Bom, nós estamos vendo aqui o quão grave foi o que ele fez. Queridos? Primeiro, ele, como judeu, sabia quão grave era a idolatria. A idolatria quanto a estátuas de barro já era algo grotesco e repreendido nas Escrituras. O ser humano sendo escravo de concepções, de falsos deuses. E quanto mais a idolatria de um ser humano, queridos? E Herodes não apenas sabia da gravidade disso, mas não impediu isso, e muito pelo contrário, deve ter até incentivado isso. Ele foi chamado de Deus e de imortal pelas palavras dos bajuladores da corte, mas, apesar disso, nós, como estamos vendo aqui, morreu de forma miserável e tomado de bichos, tomado de vermes, provavelmente todo pútrido. Então esse é o resultado, de quem se endeusa. Quem se endeusa vai logo ter que enfrentar a dura realidade. E vai ter problemas. Problemas os mais diversos. Porque a pessoa que não é humilde, queridos, ela sofre muito mais as perdas, as dificuldades da vida. A pessoa que não é humilde, todo fato ruim, ela recebe 10 vezes pior. Ela se traumatiza, porque ela tem essa expectativa de achar que tem tudo sob controle, que só vai acontecer coisas boas e coisas conforme ela quer. E muitas vezes, inclusive os cristãos, acabam caindo nesse erro, achando que por estar adorando a Deus, só vai acontecer o que ela quer na vida. Não é assim, queridos. Todos nós vamos perder entes queridos, todos nós vamos falecer. E vai falecer como? Pode ser de qualquer forma, pode ser por uma doença, pode ser por um acidente de carro, enfim, qualquer tipo de acidente, pode ser de um mal súbito, de qualquer forma. As pessoas acham que as pessoas vão falecer como? Ah, mas eu orei, como que Deus não curou tal pessoa, não me curou? É simples, porque todos nós vamos morrer. Ou você está se chamando de Deus e de imortal? Aí está caindo no mesmo erro de Herodes. Está se endeusando.
Seja humilde. As coisas que ocorrerem na sua vida, você ora, claro, pedindo livramento, pedindo que Deus possa ter misericórdia, mas nós não somos deuses. Nós não damos ordem a Deus. Nós temos que saber que vamos passar por momentos assim, por momentos difíceis. E você sendo humilde e aceitando, sabendo que a vida é assim mesmo, você sofre muito menos do que aquela pessoa que não aceita a realidade, quer brigar com a realidade, quer brigar com Deus e quer se achar o Deus na situação que vai determinar o que cada coisa vai ocorrer. Essa pessoa vai sofrer muito. Vai sofrer muito. A pessoa que é humilde, que aceita, vai sofrer a dor do momento. Mas logo vai deixar aquilo passar porque ela prossegue, ela vai adiante. Agora, aquela pessoa que briga com a realidade, ela fica remoendo aquilo por semanas, meses e anos, não aceitando a realidade e brigando com isso. Bom, de novo, quem se endeusa vai logo ter que enfrentar uma dura realidade. E como diz o livro de Provérbios, o orgulho precede a queda. Que a gente não se orgulhe, queridos, que a gente não caia na soberba de achar, né, de olhar para a grama do vizinho e falar, com o vizinho ocorreu tal dificuldade, tal coisa, mas comigo jamais, porque eu sou um servo de Deus e jamais nada de ruim vai acontecer comigo. Não seja assim, queridos. Nós temos que saber que todos nós vamos enfrentar dificuldades, como o próprio Jesus disse. Jesus, que é Deus, nos disse, vocês terão aflições. Teremos, mas tenham um bom ânimo. Enfrente tudo com gratidão, com graça, com alegria, com força, com determinação, com coragem. Isso é bom ânimo. Você não se desanimar, que é o ruim ânimo, né? Você ter um bom ânimo e prosseguir. Sem rebeldia, sem fazer daquilo um grande tragédia, sem fazer daquilo algo apocalíptico. Não, é algo da vida, vamos em frente. E esse Herodes aqui, o Herodes Antipa, né, que acabou morrendo dessa forma, a mesma morte teve também o avô desse Herodes aqui, chamado de Herodes o Grande, que foi aquele que mandou matar os bebês em Belém, né, querendo matar Jesus. E o avô deste teve esse mesmo fim. Agora, este Herodes aqui, Herodes Antipas, por ter matado Tiago, ter tentado matar Pedro, acabou tendo o mesmo fim. O que a gente aprende com isso? Né? Que os grandes poderosos da terra têm o seu dia de glória. Mas é uma glória bem passageira, né, queridos? Todos esses superpoderosos vão todos passar. Aqueles que tinham o poder de matar a quem quiser, a quem quisesse, vai acabar sendo comido de bicho. Por isso que você não pode trocar Deus pelo ser humano, não pode trocar a sua fé para bajular, né, a esses poderosos que vão passar. Deus é eterno. Esses ricos e poderosos, muitas vezes perversos, vão ser comidos de bicho. E ou vão ser esquecidos, ou entrar para a história como perversos e cruéis tiranos que fizeram atrocidades a pessoas. Então, esse é o fim destes. Veja, o ser mais rico, mais poderoso, mais famoso ou mais belo, mais o que queira dizer aí, ele não tem nenhuma segurança de que estará vivo amanhã. Ele não tem poder de determinar que vai continuar vivendo. E se não for humilde, também não irá passar a eternidade com Deus. Então nós temos que reconhecer, queridos, que nós dependemos de Deus para tudo. Para estarmos vivos, para respirarmos e confiarmos nele. O dia que ele nos chamar, vá em paz. Vá em paz. O dia que ele chamar um ente querido seu, permita que ele vá, sofra a dor, claro. Sinta a saudade, tudo isso é natural, tudo isso faz parte. Mas nós sabemos que é assim. Deixa Deus controlar o futuro da história, o teu futuro, e siga ele, confie nele. Ele merece toda a confiança. E na eternidade, nós vamos ver o que Deus preparou para todos nós. E vamos ver também o que será desses poderosos aqui, que fizeram barbaridades e cairão no esquecimento do amor e da grandeza de Deus, porque eles escolheram esse fim para si próprios. Não escolha esse fim para você. Seja humilde, siga a Deus, creia, seja uma pessoa
de bem e não aceite, não se endeuse, porque isso endiabra o ser humano. Esse foi o erro de Lúcifer, né? Que era um anjo de luz e se tornou um Satanás porque quis tomar o lugar de Deus. Quem tenta se endeusar, não aceitando isso ou aquilo, ou querendo ser, né, ter o trono e receber todos os elogios e aplausos, essa pessoa sofre. Nós estamos vendo pessoas aí que querem postar vídeos ou posts na internet e ficam dependentes de likes, de validação de terceiros. E a pessoa que depende disso acaba sendo escrava disso e adoece. Por quê? Porque ela quer ser endeusada. Quem se endeusa e recebe o endeusamento dos outros adoece. Quem se endeusa não recebe o endeusamento dos outros adoece. Todos adoecem. Deus que deve ser Deus. E ele, mesmo sendo Deus, como diz Filipenses 2, não teve como usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, tomando a forma de ser humano, se fez servo e obedeceu até uma morte de cruz. Então veja, nem Deus se endeusa. Ele, pelo contrário, ele que é Deus, é humilde. Ele que é Deus, foi servo. E, como Jesus disse, né? Vocês me chamam de mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Mas eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quem quer ser servido, queridos, vai sempre estar reclamando da vida, vai estar sempre infeliz. Agora, quem está aqui para servir, quem corre atrás, quem produz o bem, quem está cuidando das pessoas, esse está produzindo bem para as pessoas ao redor e produz bem para si próprio, porque ele não cobra da vida, ele produz. E essa pessoa tende a ser muito mais saudável do que aquele que está sempre reclamando, sempre cobrando dos outros, colocando peso nos outros, porque quer ser servido. Sirva, meu irmão, esse é o caminho da luz. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.